Ei, boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre deficiência mental e o grupo é composto por mim, Bianca Salles, pela Débora André, pela Eduarda Gomes, pela Ellen Fardim e Laís Rovida. Espero que todos gostem do trabalho. Bom, sobre o conceito de deficiência mental. Segundo a AAMR, que é a Associação Americana de Deficiência Mental, e a DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, eles definem a deficiência mental como um estado de redução notável do funcionamento intelectual inferior à média, ou seja, está associado a várias limitações, pelo menos de 2 aspectos do funcionamento adaptativo da pessoa, que podem ser de cuidados pessoais, comunicação, competências domésticas, utilização dos recursos comunitários, autonomia, habilidades sociais, saúde e segurança, e aptidões escolares, lazer e trabalho. Bom, a deficiência mental, ela pode ser caracterizada por um quociente de inteligência, que é o QI, que é inferior a 70, que isso é uma média apresentada pela população, conforme padronizado em vários testes psicométricos ou através de uma defasagem cognitiva em relação às respostas que são esperadas para a idade e a realidade sociocultural, segundo provas, roteiros e escalas, e baseados também nas teorias psicogenéticas. Então, a deficiência mental ela é caracterizada pela redução da capacidade intelectual, que é o QI, e ela varia em níveis de leve a severo, que vamos falar posteriormente. E achamos interessante colocar a seguinte frase, que segundo Krinsky, em 1969, ele disse que a deficiência mental ela não constitui como uma moléstia única, mas sim um complexo conjunto de sintomas das mais variadas etiologias e quadros clínicos diferentes, sendo o denominador comum é a insuficiência intelectual. Sobre os fatores etiológicos. Bom, inúmeros fatores genéticos e teratogênicos causam a deficiência intelectual. Entre estes, a gente pode falar sobre o uso do álcool na gravidez, ou seja, de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de álcool, que não deve existir, agentes infecciosos e defeitos congênitos do sistema nervoso central, que apesar de serem congênitos, não significa que eles sejam geneticamente determinados. Sobre as causas pré-natais. Sabemos que a deficiência mental ela se origina durante o período de desenvolvimento e existem inúmeras causas pré-natais. Eu vou citar alguma delas agora, que são as cromossomopatias, os mecanismos desconhecidos, tem os erros inatos do metabolismo, tem a malformação do crânio, tem infecções maternas, entre elas também tem a radiação, a malnutrição e o uso de drogas. E as cromossomopatias podemos dar como exemplo a síndrome de Down, que sendo todos os portadores, eles possuem uma deficiência mental de qualquer nível, ou seja, diferem os graus. Bom, continuando sobre as causas pré-natais, nós temos também os mecanismos desconhecidos, que exemplo disso são as ectodermoses congênitas, e também temos os erros inatos do metabolismo,
que exemplo é a fenilcetonúria. Falando de fenilcetonúria, o aminoácido fenilalanina, ele se encontra acumulado na corrente sanguínea, né? E impregna nas células do sistema nervoso central. E acarreta, assim, a deficiência mental. O atraso do desenvolvimento, ele começa poucos meses após o nascimento do bebê. E a condição, ela pode ser observada através do teste do pezinho, que esse teste do pezinho é super importante e ele é feito logo após o nascimento do bebê. Se a detecção for feita e o tratamento com uma dieta vegetariana for feito, realizado, a criança, ela cresce sem essa deficiência mental. Malformações do crânio, como exemplo a hidrocefalia. No interior do cérebro existem espaços que são chamados de ventrículo, que são as cavidades naturais que se comunicam entre si e são preenchidas pelo líquido céfalo-raquidiano, ou simplesmente chamado de líquor. O termo hidrocefalia refere-se a uma condição na qual a quantidade de líquor aumenta significativamente dentro da cabeça. E esse aumento anormal do volume de líquido dilata os ventrículos e comprime o cérebro contra os ossos do crânio, provocando uma série de sintomas que devem ser sempre rapidamente tratados para prevenir danos mais sérios. Muitas vezes, ela pode ser detectada antes mesmo do nascimento, quando se emprega exames de ultrassom no acompanhamento da gravidez. Quando ocorre o diagnóstico, é indicado procurar um neurocirurgião para esclarecer todas as dúvidas com relação à gravidade do problema e também qual a melhor forma de corrigir. Se não for tratada precocemente e da forma adequada, a doença pode provocar complicações como a deficiência mental e até mesmo retardo no âmbito físico. A deficiência mental também pode ser adquirida por causa de alguma infecção que a mãe esteja portando durante o período da gravidez. Colocamos 3 exemplos que são a sífilis, a rubéola e o citomegalovírus. Mas vamos focar para falar um pouco mais sobre como ocorre a deficiência mental decorrente do citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus da mesma família do herpes vírus, e a infecção congênita é aquela em que o vírus é passado da mãe para o filho durante o período de gestação. Essa infecção pode ocorrer em qualquer época da gravidez e é mais severa quando a mãe tem uma infecção primária. Ela pode ocorrer também após o parto, na amamentação ou durante o próprio parto pelo contato com a secreção vaginal. Nesses casos, é chamada de infecção natal ou perinatal. Apesar da grande maioria das infecções congênitas serem assintomáticas na hora do nascimento, em grande parte das crianças, as sequelas são progressivas e tornam-se perceptíveis ao longo da infância, geralmente nos 2 primeiros anos. A infecção pode deixar várias sequelas, sendo as mais frequentes surdez, cegueira, paralisias e também a deficiência mental. Em alguns casos, pode levar até a morte do bebê após o seu nascimento. O teste do pezinho é um exame realizado entre o 2º e o 5º dia do nascimento do bebê, que consiste na coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar em um papel filtro especial. Antes do nascimento, o feto está relativamente protegido dos malefícios de uma doença metabólica e não apresenta sintomas imediatamente ao seu nascimento. Isso acontece por causa da placenta, que fornece nutrientes e promove a filtragem de metabólitos tóxicos. Todos os bebês nascidos no Brasil têm o direito de realizar gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde o teste do pezinho básico, que rastreia 6 doenças. Porém, existem várias outras versões desse teste oferecidos por laboratórios e hospitais da rede privada. E esses testes são chamados de teste do pezinho ampliado ou expandido e diferem entre si, o básico do ampliado,
e quanto às técnicas utilizadas e também em relação ao número e ao grupo de doenças que podem ser detectadas. Como qualquer teste de triagem neonatal, o objetivo é rastrear doenças graves e o seu tratamento que está disponível, e assim encaminhar os bebês com resultado alterado para fazer esses testes e diagnosticar realmente se ele possui essa doença. O diagnóstico precoce, acompanhado do tratamento direcionado pelo médico, reduz ou, em alguns casos, até impede as sequelas das doenças. Esse teste identifica erros inatos do metabolismo, que inclui aminoácido-patias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios dos ácidos orgânicos, distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos e também doenças lisossômicas. As versões mais ampliadas do teste também podem incluir testes de sorologia para detectar doenças infecciosas, como a toxoplasmose congênita, citomegalovírus, sífilis congênita, doença de Chagas e até mesmo a HIV. O teste do pezinho é tão importante que ele até ganhou um dia em sua homenagem, que é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que é o dia 6 de junho. Essa imagem nos mostra quais são as principais doenças triadas pelo teste do pezinho. Como dito anteriormente, existem 3 versões disponibilizadas no Brasil, uma básica e 2 ampliadas. A versão básica é oferecida tanto pela rede pública, que é o SUS, quanto pela rede privada, e identifica 6 tipos de doença. A fenilcetonúria, que é uma doença causada pela ausência ou a redução da atividade de uma enzima responsável pela quebra da fenilalanina em tirosina, provocando o acúmulo de fenilalanina no organismo, especialmente no cérebro, o que leva à deficiência mental, que é o assunto do nosso trabalho. O hipotiroidismo congênito, que é uma doença decorrente da falta ou da redução da produção do hormônio da tireoide, que é essencial para o desenvolvimento neurológico do ser humano. Deficiência de biotinidase, que é uma doença que impede o organismo de aproveitar a vitamina biotina presente nos alimentos. Essa deficiência interfere no desenvolvimento intelectual da criança. A fibrose cística, que é uma doença crônica que atinge o sistema digestivo, o pâncreas, os pulmões, causando secreções pulmonares e má absorção intestinal. A anemia falciforme, que é uma doença causada por uma alteração na estrutura da molécula de hemoglobina. Por isso, a deficiência compromete o transporte de oxigênio, provocando graves prejuízos a diferentes tecidos e órgãos. E também a hiperplasia adrenal congênita, que é um distúrbio genético que afeta as glândulas suprarrenais, localizadas próximos aos rins. As causas perinatais da deficiência mental podem ser asfixia, por não chegar oxigênio suficiente ao cérebro, trauma de parto, prematuridade. Os bebês que nasceram muito prematuros são 3 vezes mais propensos a sofrer de depressão e 2,5 vezes mais propensos a ter psicose e mais suscetíveis a transtornos mentais. Os bebês prematuros são particularmente vulneráveis a lesões cerebrais como resultado de complicação na hora do parto. Outra causa é a hiperbilirrubinemia. É uma doença que surge logo nos primeiros dias de vida do bebê e é causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue, ocorrendo sua impregnação no cérebro e deixando a pele com aspecto amarelado. Existe um tratamento para hiperbilirubinemia com luz, que através de uma reação degrada essa bilirrubina e ela é eliminada na urina e pela bile. Mas se esse tratamento não for realizado, o paciente desenvolverá a deficiência mental. As causas pós-natais da deficiência mental podem ser infecção do sistema nervoso central, como meningite, encefalite, algum tipo de invasões de bactérias ou vírus,
A meningite é uma invasão de bactérias nas meninges e o diagnóstico é feito por punção lombar e o tratamento é realizado com antibióticos. Alguns traumas cranianos que comprometem alguma parte importante do cérebro. A desnutrição. Em crianças, a desnutrição pode comprometer o desenvolvimento mental e físico, inclusive. Algumas intoxicações exógenas, como remédios, inseticidas, produtos químicos que contêm chumbo, mercúrio, etc. A radiação e convulsões. Aqui nós podemos ver um quadro com a classificação da OMS que diz que, se a pessoa tiver o coeficiente intelectual menor do que 20, ela está denominada como profundo. Se tiver o coeficiente intelectual entre 20 e 35, ela vai estar denominada um agudo grave. E a idade mental de ambos corresponde de 0 a 2 anos, que no nível cognitivo segundo Piaget, que é uma denominação ao crescimento cognitivo das crianças, se caracteriza com o período sensório-motriz da criança de 0 a 2 anos. Esse período ele é muito utilizado nos meios sensitivos e motores para se comunicar e conhecer o mundo ao redor. Se o coeficiente intelectual da pessoa for entre 36 e 51, ela é denominada como moderada, e sua idade mental vai corresponder de 2 a 7 anos. E o período da criança normal, de 2 a 7 anos, é o período pré-operativo, que esse período é caracterizado pelo surgimento da linguagem. A criança começa a utilizar símbolos para representar objetos, lugares e pessoas. E a criança ainda lida com o mundo a partir de si mesma. Ela acha que tudo foi feito e pensado para que ela use. Se o coeficiente intelectual estiver entre 52 e 67, é uma denominação leve. É uma idade mental correspondente de 7 a 12 anos, que segundo Piaget é o período das operações concretas. Nesse período, a criança apresenta maior poder de concentração e de trabalho em conjunto. Agora, vamos falar um pouco sobre os graus de deficiência mental. Existem 5 deles: o limítrofe, leve, moderado, severo e profundo. O limítrofe são aqueles indivíduos que têm dificuldade, mas têm a capacidade de aprender, como por exemplo ler, escrever, porém com mais dificuldade que os que não possuem essa condição. Já o leve é capaz de realizar tarefas que ele foi treinado a desenvolver, mas não há um aprendizado sobre aquilo, como por exemplo, escrever seu próprio nome, mas se pedimos para escrever o nome de outra pessoa, ele não vai saber. Consegue trabalhar também em áreas que não apresentam risco e com funções que ele possa ser treinado. O deficiente mental moderado tem a capacidade de realizar quase todas as atividades básicas do dia a dia, como escovar os dentes, vestir roupa. Entretanto, não é capaz de aprender e nem ser treinado para algumas atividades. Ele é mais limitado. Já o severo tem a capacidade de realizar poucas atividades do cotidiano, não tem a capacidade de aprendizado nem de ser treinados para grande parte das coisas. E por último, o profundo, que são totalmente dependentes e não são capazes de realizar qualquer atividade do cotidiano. Geralmente não têm controle das funções anais e esficterianas e não demonstram emoções. Oi pessoal, hoje eu vou responder o que muita gente me pergunta. O que é deficiência intelectual? Quais são os sintomas? Como eu sei se meu filho pode ter algum tipo de atraso intelectual?
Deficiência intelectual é relacionada ao QI da criança. QI é o coeficiente de inteligência, é o quanto o cérebro é capaz de acompanhar as fases do desenvolvimento e da criança se manter ativa e produzindo e aprendendo na vida como uma outra criança daquela idade. Era conhecido esse termo como retardo mental, um atraso mental. Hoje, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que pautam aí a vida dos profissionais de saúde, dos profissionais da área de psicologia e psiquiatria, ele fala o termo deficiência intelectual. Ele afeta crianças, tem que ser diagnosticado em crianças até os 18 anos de idade. Então não é que alguém depois de adulto pode ficar um deficiente intelectual, não. Se ele tiver deficiência, isso vai aparecer desde sempre, desde os primeiros marcos do desenvolvimento da criança, que é lá atrás no bebezinho, no desenvolvimento psicomotor, que é aquela parte de sentou com a idade certa, ficava durinho, conseguia se equilibrar, né? A criança andou na idade certa, a criança engatinhou, a criança conseguia comer sozinha, ter coordenação motora grossa e fina, adequada. Por isso que a gente faz, e os médicos fazem esse monte de perguntas quando vocês vão no consultório, pra gente ver se o desenvolvimento psicomotor foi adequado, foi esperado para a faixa etária, desde que as crianças eram bebezinhas. A deficiência intelectual, ela traz prejuízos em algumas áreas da vida do portador. Então, ela traz na vida acadêmica, na vida pedagógica, porque a criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de memorizar as coisas, ela tem dificuldade em entender conceitos, em compreender as explicações, ela não entende direito, ou ela não raciocina direito, ela não tem capacidade, ou tem menos capacidade de fazer planejamentos, de pensar em coisas que ela aprendeu em outra aula e trazer para a aula atual, em generalizar conceitos e conteúdos. É claro, pessoal, que se uma criança desde pequena já não aprende, já é super molinha, não fala, tem crianças que também babam muito, né? A gente percebe aquelas pessoas que têm dificuldade até para falar. Esses casos mais severos de deficiência intelectual, a gente percebe logo, mas casos leves podem passar bem desapercebido e que, se forem tratados desde criança, ajudam muito a desenvolver e a acompanhar as crianças maiores e até os adultos na vida futura delas. Na vida social, elas também podem ter prejuízo, muito prejuízo na autorregulação, na percepção, no autocontrole. Então, elas estão brincando e a criança perde a noção, quer fazer tudo, fica muito hiperativa, não percebe que os outros já não querem mais brincar com aquilo. Veja só, tem alguns sintomas que são até parecidos com sintomas de autismo, apesar de serem duas coisas distintas. Autismo é dificuldade na tríade, né, social, interesses restritos e atraso de linguagem, e a deficiência intelectual também pode ter alguma coisa disso, tanto que a maioria das pessoas com autismo tem também dificuldade ou deficiência intelectual associada, tem as duas coisas. De 54% a 70% das crianças com autismo tem também deficiência intelectual. Então, as crianças com deficiência intelectual, elas podem ter dificuldade aí de perceber, de conversar, de acompanhar uma conversa, de acompanhar os raciocínios, de acompanhar o conteúdo de uma conversa, porque ela não consegue memorizar muito as coisas da vida. Então, elas podem ficar mais quietinhas, elas podem deixar as outras fazerem na frente para ela ir lá depois só reproduzir, ou elas podem ser muito hiperativas também. Hiperatividade também é uma característica. E elas deixam para o outro fazer. Elas não vão lá e resolvem problemas. Elas são um pouco mais dependentes do que as outras crianças. Elas esperam para a gente fazer ou por elas ou com elas. E isso também traz um atraso no terceiro setor, que é na vida prática, nos autocuidados, na vida de casa. Então, elas podem ser mais dependentes para as questões básicas de autocuidados, né? Para se limpar, para se cuidar. Não percebem tanto quando elas estão cheirando mal, quando o cabelo não está bem lavado, quando elas estão sujas ou não estão apresentáveis em determinados ambientes. Elas também têm muita dificuldade com responsabilidades, com cuidar das próprias tarefas, organizar os seus materiais, organizar a programação das provas da escola. Elas também podem ter muita dificuldade para lidar com dinheiro. Elas são facilmente abusadas em todos os sentidos e por isso a gente precisa tomar cuidado e, ao invés de negar, né, de tampar, de não querer enxergar, pelo contrário, cuidar delas. Elas podem ser muito abusadas, podem ser feitas de bobas, elas têm mais facilidade de cair em conversas, de cair em enganações. Elas também têm dificuldade depois na vida profissional. Por isso que elas são um pouco mais dependentes e vão precisar de monitoramento constante. Então, o que fazer com crianças que apresentam alguns sintomas de deficiência intelectual? Sempre procurar especialistas da área de comportamento infantil, de comportamento da adolescência, neurologistas, psiquiatras e cuidar para estimular,
ensinar, para dar tarefas para que elas possam se esforçar mais, porque se esforçando elas fazem mais redes neuronais no cérebro, mas tem que ser do jeito certo, tem que ser do jeito especializado. Não adianta colocar a criança para se responsabilizar por um monte de coisa que ela não vai dar conta e além da gente ficar frustrado, ela ainda vai ficar com a autoestima baixa. Tudo tem que ser muito cuidado para que ela possa, passo a passo, cuidar das próprias coisas e ir formando novos caminhos, novas redes neuronais para o cérebro ficar mais forte, com mais ativações aí. Tratamento com especialistas, pode ser psicólogo infantil, psiquiatra, às vezes pode precisar de remédio. Não tem remédio para deficiência intelectual, não tem remédio que aumente QI das crianças ou das pessoas, mas os remédios podem ajudar a regular alguns dos sintomas que a criança apresenta e aí com isso ela consegue desenvolver-se melhor e aprender melhor nas terapias, nas estimulações em casa. Os pais precisam ser orientados e treinados em como fazer isso em casa para propiciar o melhor desenvolvimento das crianças. Fica ligado no canal porque eu ainda vou falar muitas dicas de o que vocês podem fazer na escola e em casa para ajudar as crianças que têm dificuldade. Tem muitos vídeos já no canal aqui. Se você perdeu, dá uma olhada na playlist que tem muitas coisas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Para esses deficientes mentais, existem tipos de abordagem no atendimento odontológico. Primeiramente, quando temos a primeira consulta com o paciente e não sabemos seu grau de deficiência mental, temos que conversar normalmente, evitar palavras no diminutivo, evitar o uso de vozes diferentes, como se fossem crianças. Eles notam essa diferença. A partir da sua percepção, você analisará como será o tipo de conversa. Tomar muito cuidado para não usar palavras que gerem ansiedade no paciente, como por exemplo medo e dor. Não usar termos muito complexos. Tentar fazer substituições para que ele entenda melhor, como por exemplo, falar foto em vez de raio-x, para tornar o tratamento mais tranquilo possível para o paciente. Podemos observar também, em pacientes com grau limítrofe e leve, não existem grandes dificuldades. Às vezes, só uma condição psicológica já basta para um bom atendimento, como uma boa conversa. E por último, em pacientes mais severos, é muito importante o bom uso de gestos, toques, pois isso tranquiliza muitos pacientes. Às vezes, até mais que os calmantes nesses casos. Esses pacientes conseguem distinguir quando são bem tratados, então deve-se prestar muita atenção no tratamento desses pacientes. As manifestações orais dos deficientes mentais. Eles têm um alto índice de cárie e doença periodontal devido à dificuldade da higienização e o tipo de alimentação. Eles possuem uma má oclusão e a disfunção de ATM, alteração na ordem de erupção dos dentes e erupção geralmente mais tardia. Eles possuem mau hálito e também hábitos deletérios, como babar, roer unhas e sucção digital. Os pacientes especiais também têm alta prevalência de alterações como muita cárie, edentulismo, traumatismo e de doença periodontal decorrente de uma higiene bucal precária. Sendo comum também mobilidade dental, xerostomia, gengivite, restos radiculares e tártaro. Fatores como a higiene bucal de um deficiente, desvio de oclusão, respiração bucal, o uso de medicamentos e dietas cariogênicas são comuns, podendo ser a causa de índices expressivos da instalação da cárie e da doença periodontal, as quais podem influenciar negativamente na saúde bucal e na qualidade de vida do indivíduo. As alterações bucais presentes nos pacientes portadores de necessidades especiais podem ser evitadas ou minimizadas através da frequência nas consultas odontológicas e preservação para um manejo clínico do paciente especial. O atendimento dos portadores de síndrome de Down no ambiente do consultório odontológico requer alguns cuidados. Eu diria que o mais importante para o profissional cirurgião dentista é estar aberto a receber esses pacientes especiais de uma maneira individual.
primeiramente identificando as limitações e as condições de cada um desses indivíduos. O profissional saber cativar o síndrome de Down, fazer aquele feeling, né? Aquela sinergia em que possa sentar na cadeira, abrir a boca e permitir que o profissional trabalhe com ele. O consultório odontológico não necessita ter nenhum tipo de estrutura especial ou específica para estar recebendo o síndrome de Down. Porém, o profissional precisa sim ter uma abordagem diferenciada, uma abordagem especial, muitas vezes semelhante à abordagem utilizada na odontopediatria. Então, depende do profissional para que ele crie esse feeling entre ele e o paciente, para que daí então possa haver o atendimento. Em termos anatômicos, a gente sabe que algumas características são diferenciadas, principalmente o tamanho da língua e algumas alterações da anatomia, estrutura dental, e a doença periodontal é muito comum, né? E acaba sendo uma das principais ocorrências aqui a nível do tratamento odontológico. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre os pacientes portadores da síndrome de Down e com isso que você, cirurgião dentista, esteja aberto e o seu consultório e o seu conhecimento com mais condições de estar recebendo esses pacientes especiais tão carinhosos, tão queridos e amorosos. As referências para o nosso trabalho nós retiramos do site da Biblioteca Digital da Unicamp, do site da Fiocruz e das aulas de PNE sobre desvio de inteligência. Obrigada!